Olá, galerinha do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto relacionado às profissões, só que hoje nós vamos ver as job duties. O que seria isso? Há algumas funções, algumas atribuições de alguns empregos, e nós vamos ver também logo em seguida negative sentences, que são algumas frases negativas que são utilizadas também nesse assunto. Então, fiquem aí bem aconchegantes, vão para um lugarzinho bem confortável, um lugar onde vocês não tenham muito barulho e vamos à nossa aula de hoje, certo? Nós vamos começar com os job duties. Nós temos aqui a imagem de um dentista e nós temos basicamente a função do dentista. O que é que o dentista faz? He cleans the teeth. O que é que o dentista faz? He cleans the teeth. Cleans the teeth significa limpar os dentes, cuidar dos dentes, certo? Então, nossa primeira função é a do dentista. He cleans the teeth, certo? Nossa segunda função, nós temos o nosso pilot, o nosso piloto. E qual é a função de um piloto? O que é que um piloto faz? He flies airplanes. He flies airplanes. Ele pilota aviões, certo? Flies airplanes é pilotar aviões, certo? Vamos para a nossa próxima profissão. Nós temos aqui o chefe. Qual é a atribuição do chefe? He cooks food. O que é que o chefe faz? He cooks food, certo? O que é isso? Ele cozinha, ele faz comida. Cook, cozinhar. Food, comida, certo? Então, ele faz comidas, ele cozinha. Vamos para a nossa próxima função. Nós temos a vet. Lembrando que essa palavra vet pode ser veterinário ou veterinária. O que é que os veterinários fazem? No caso aqui, nós temos uma mulher, né? Por isso que a frase começa com she. She helps animals. She helps animals. Então, um veterinário, um vet, ele ajuda os animais, certo? Então, o que a vet faz? She helps animals, certo? Próxima função. Nós temos aqui a teacher, uma teacher igual a professora Gisele, igual a teacher Gisele. E o que é que uma teacher faz? She teaches students. Um professor ou professora ensina os alunos. Teaches students. Ensinar os alunos, certo? E nós temos aqui os doctors, né? Um médico e uma médica. O que um médico e uma médica fazem? They take care of people. Eles cuidam das pessoas. Quando eu falo take care é cuidar of people, né? Das pessoas. Então, a função dos doctors é take care of people. Então, vamos recapitular todas as funções que nós vimos aqui até agora. O que é que o dentista faz? He cleans the teeth. Ele limpa os dentes, ele cuida dos dentes. Se fosse uma mulher, a frase aqui começaria com she, viu? Não esqueçam desses detalhes. Próximo. O que é que um piloto faz? He flies airplanes. Ele pilota aviões. O que um chefe faz? He cooks food. Ele faz comidas, ele cozinha, certo? O que uma veterinária ou um veterinário faz? She helps animals. Ela ajuda animais. Ou ele também ajuda animais, certo? E o que um professor faz, ou uma professora? She teaches students. Essa professora, ela ensina os alunos. E logo em seguida,
o que é que os médicos fazem? They take care of people. Eles tomam de conta das pessoas, eles cuidam das pessoas, certo? Então, essas são algumas funções. Na nossa próxima parte da aula, nós vamos ver agora negative sentences. Nós vamos ver dois tipos de frases negativas, certo? Primeiro vai ser uma frase negativa e depois como que nós respondemos perguntas usando forma afirmativa e forma negativa, certo? Vamos aqui. Nós temos aqui um police officer, um policial. Então, eu tenho duas frases. Eu tenho uma frase afirmativa e uma frase negativa. A primeira frase é uma frase afirmativa. O que é que eu estou dizendo? He works at a police station. Ele trabalha na police station. Ele trabalha em uma delegacia. E se eu for dizer onde ele não trabalha, eu vou usar essa expressãozinha que eu coloquei para vocês de vermelho. He doesn't work at a clinic. Então, um policial, ele trabalha em uma delegacia. Ele não trabalha em uma clínica. Então, observem principalmente as palavras que estão sublinhadas, certo? Quando a frase é afirmativa, eu apenas coloco a palavra works. Tem que colocar com esse S no finalzinho, certo? Works. Se eu quero dizer aonde a pessoa trabalha, eu uso a palavra works. Se eu quero dizer o lugar aonde ela não trabalha, eu vou usar essa expressão que está aí sublinhada e está de vermelho. Eu vou usar a expressão doesn't e depois coloco a palavra work, que é para indicar que esta é uma frase negativa, certo? Coloquei aqui mais um exemplo para vocês, mas agora usando um exemplo feminino. She doesn't work at a school. She works at a lab. Nós temos aqui uma cientista. Esta cientista não trabalha em uma escola. Ela trabalha em um laboratório. Observem novamente as palavras. Se eu quero dizer o local onde essa pessoa não trabalha, eu sempre vou utilizar a expressão doesn't work, certo? Agora, se essa frase faz referência ao local de trabalho dessa pessoa, eu vou colocar a palavra que está sublinhada aí embaixo, que é a palavra works. Até aí, bem simples e bem fácil. Nas atividades propostas, o que é que vocês vão ter que observar? Observem bem a imagem da pessoa e tentem relacionar ao local de trabalho dessa pessoa, certo? Então, se, por exemplo, eu ver a imagem de um bombeiro, eu sei, logicamente, que o local de trabalho de um bombeiro é a fire station. Se tiver o nome de qualquer outro lugar que não seja fire station, eu já sei que o espaço que eu vou preencher vai ser com a expressão doesn't work, certo? Então, vamos seguir em frente agora. Aqui, eu coloquei para vocês agora algumas perguntas, certo? Que também é um dos assuntos que a gente vai ver, como responder perguntas usando as expressões sim e não. Coloquei um exemplo com uma palavra feminina e um exemplo com uma palavra masculina, certo? Nós temos aqui uma dentista, ó. Observem aí direitinho a imagem. Opa. A pergunta que foi feita é: Does she clean teeth? O trabalho da dentista é limpar e cuidar dos dentes? Se o trabalho dela é cuidar e limpar os dentes, a resposta vai começar com a palavra yes. E logo em seguida, ela vai ser acompanhada de mais duas palavras. Nesse caso aqui, é a palavra she e a palavra does. Por que eu coloquei aqui que eu tenho que responder usando a palavra she? Observem aqui, ó, este detalhe. Eu vou até apontar aqui para vocês para ficar um pouco mais fácil. Certo? Nós temos aqui a palavra she na pergunta e a palavra she
na resposta, certo? Então, se na pergunta eu tenho a palavra she, na resposta, logicamente, eu também vou ter que colocar a palavra she. Então, a pergunta foi, does she clean teeth? Ela cuida dos dentes? Yes, she does. Sim, ela cuida. Essa é a função de uma dentista. Para ficar mais simples de vocês entenderem, vamos aqui passar adiante. Coloquei aqui uma frase masculina para vocês observarem o mesmo detalhe. Nós temos aqui um homem, que é bombeiro, e a pergunta é: does he teach students? A função de um bombeiro é ensinar alunos? Não. A função do bombeiro também é tomar conta das pessoas, também cuidar das pessoas. Então, a função dele aqui está errada. No, he doesn't. E aqui eu tenho o detalhe que eu mostrei para vocês na última frase, certo? Que é a palavra he na pergunta e a palavra he na resposta. Esses elementos, eles sempre irão se repetir. Se na pergunta eu tenho he, a minha resposta vai ser, se ela for sim, vai ser yes, he does. E se ela for não, vai ser no, he doesn't, certo? Observem também esse outro detalhe aqui. Deixa eu voltar aqui no outro slide. Se a resposta começa com yes, ela vai terminar, logicamente, com a palavra does. Começou com yes, termina com does, certo? Agora, se a resposta começou com no, ela vai terminar com doesn't. Começou com no, terminou com doesn't. Então, observem todos esses detalhes aqui para a construção da frase de vocês ficar corretinha. Se não entendeu direitinho, pode repetir o vídeo e assistir quantas vezes vocês quiserem para vocês entenderem, ok? Hoje, nós respondemos mais uma atividade que vai ser relacionada a esse conteúdo de hoje e mais uma interpretação de texto. Próxima aula, nós voltamos com a nossa correção. Boa aula para todos, beijos e até a próxima. Tchauzinho!